Quando nós falamos de execução fiscal, nós falamos de passivo tributário, né? Que são as dívidas que as empresas têm, que são as dívidas que as pessoas têm. E aí pode estar em execução fiscal. Aí é no judicial, aí é na defesa na execução fiscal. Mas muitas empresas, muitas pessoas físicas também, falando só empresa, mas quantas pessoas físicas têm dívida aí de IPTU? Altas, inclusive, né? Que tem essas dívidas. Então, são dívidas que estão o quê? Lá na procuradoria. Na procuradoria do município, na procuradoria do estado, na procuradoria da fazenda, ainda não está no judiciário. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Claro que você pode ir para o judiciário. Ah, vamos entrar com uma ação anulatória. Mas antes da ação anulatória, ou dependendo da situação, você tem como resolver isso lá na procuradoria. Por exemplo, é uma dívida que está lá, uma dívida inscrita. Hoje mesmo na caixinha de perguntas aqui do Instagram, alguém perguntou assim: professora, pode uma dívida com mais de 5 anos, uma dívida tributária de mais de 5 anos, ser inscrita em dívida ativa? Falei assim, não, se ela venceu há mais de 5 anos e não teve nenhum parcelamento no meio do caminho, né? Não pode, ela já prescreveu. Mas e se escrever? Porque acontece demais. A dívida é super antiga, mas apesar disso, ela é inscrita em dívida ativa. Se isso acontece, você pode fazer uma petição, ir lá, apresentar essa petição, ou ir despachar com o procurador, dependendo do município que tiver esse acesso, falar para ele: ó, isso aqui está prescrito. E sim, em muitos casos, claro que a gente pode falar que é sempre, né? Porque tem horas que o procurador, o fisco, ele bate o pé e mantém e não quer nem saber, né? Mas, em grande parte das vezes, se você chegar lá e mostrar que está prescrito e ele vir que está prescrito mesmo, se ele mantiver aquilo e for para execução, é perda para o Estado, porque eles vão perder na execução. Então, eles próprios cancelam. Então, olha só, o contrato até que a Leia fechou, né, que é esse contrato mensal, bem no estilo que eu estou falando aqui para vocês, né, é para dar assessoria para o cliente. Né? Então, ele tem dúvidas se eu faço desse jeito ou se eu faço daquele jeito, ela responde. Aí ele tem uma dívida. Aí ele pergunta: o que eu posso fazer com essa minha dívida aqui? Tem salvação? Aí ela fala assim: bom, vamos tentar fazer um parcelamento. Vamos ver se tem prescrição. Vamos fazer transação tributária. Né? Então, olha quantas coisas. Os tributos, às vezes é um tributo que ele é devido. Infelizmente. Também tem essa situação, né? Não é tudo que é indevido, não. Tem tributo que é devido. Só que a gente pode ajudar o cliente a pagar aquilo lá de um modo menos oneroso. Então, aí a gente vai fazer o quê? Um parcelamento. E agora a gente tem o quê? Transação tributária na esfera federal, né? Os tributos federais vêm com descontos para pagar menos, tirar multa, parcela em 145 vezes, etc. O cliente, às vezes, não sabe daquilo. Ele está lá com uma dívida e fala: eu tenho uma dívida aqui de 100 mil reais e não tem como pagar isso. Vou quebrar. Vou deixar isso aí. Aí você fala assim: não, peraí, olha, tem uma oportunidade aqui da gente parcelar, da gente ter um desconto na multa, nos juros, etc. Isso é atuação extrajudicial, né? Que dá para fazer das duas modos também, gente. De um modo pontual, por exemplo, né? Você tem um cliente, tem uma pessoa naquela pesquisa, né? Você fez a pesquisa lá no aplicativo, na dívida aberta, identificou um cliente que tinha um débito. Aí você foi falar com esse cliente. E aí ele te contratou para aquele caso. Assim: me ajuda a resolver isso aqui, né? Então você pode falar assim: tá bom, vou. Então você fixa os seus honorários para fazer o quê? Para ajudá-lo a fazer uma transação tributária, né? É para um caso específico. Agora, também você pode fazer um contrato, como foi o caso, né? Até da Leia, que você faz um contrato mensal. E aí o cliente tem dívidas, então está incluído no seu escopo você tentar renegociar essas dívidas dele, fazer a transação e assim por diante.
E, inclusive, dá para fazer um contrato, né, que é misto, né? Como que é o contrato misto? Eu tenho uma aluna que ela tem um contrato desse jeito, por exemplo, ela tem um contrato mensal de consultoria, tá? Com uma empresa. Isso é uma ótima, ó, fica a dica. Anota isso daí. Ela tem um contrato mensal de consultoria com a minha empresa. Então, ela tem uma empresa X lá, conseguiu contratar essa empresa, ser contratada por essa empresa, tal, para isso, para um contrato mensal. Só que o contrato mensal dela é o quê? De consultoria. Aí, as outras atuações, por exemplo, se ela identificar oportunidades de recuperação de crédito tributário, é à parte. E no contrato já tem até previsto, se ela fizer recuperação de crédito tributário, ela tem um êxito, no caso dela, eles negociaram um êxito de 15%. Então, veja só, ela tem um contrato mensal com uma empresa, que já tem um valor, então, ali fixo, bacana, uma certa segurança, que é para tirar dúvidas, para fazer toda essa consultoria da empresa. E aí, ela já está, então, dentro da empresa, pegando os documentos da empresa, conhecendo quantos funcionários tem a empresa. E aí, ao mesmo tempo, ela fica, então, mais fácil para ela falar assim, poxa vida, aqui eu tenho uma oportunidade de recuperação de créditos. E aí, ela já fala assim, então, ó, vamos fazer por esses motivos aqui, recuperação de crédito, da folha de salários, por exemplo, etc. E aí, dessa recuperação, ela tem um honorário extra, né? Não está embutido no contrato de consultoria, né? Porque a recuperação é algo a mais, é algo que a gente cobra no êxito, por exemplo, né? Tá, o Eliezer tá falando aqui, ó. Ele foi olhar, né? E olha só, impressionante a quantidade de execuções prescritas, né? Então, muita execução prescrita. Das duas modalidades, o Fernando está perguntando ali, prescrição intercorrente? Tem duas modalidades e acontecem as duas, tá, Fernando? Claro que a gente tem que olhar cada um dos casos. A prescrição normal, né, é aquela que eu estava falando do começo. Uma empresa, né, que até uma aluna lá perguntou na caixinha de perguntas lá no Instagram, falou assim, olha, a empresa tem uma dívida, né, quer dizer assim, a dívida inscrita, o débito tem mais de 5 anos, é mais de 5 anos que ele é antigo, ele está inscrito em dívida ativa. Essa é a que a gente chama de prescrição ordinária. Porque a prescrição se deu antes de entrar com a execução. Né? A prescrição ordinária é o prazo que o fisco tem para entrar com a execução. Então, venceu o débito, tá lá, venceu. Ou é a última decisão administrativa. A partir daí, o fisco tem 5 anos para entrar com a execução. Se não entrou, tá prescrito. Por isso que tem muita dívida ativa lá, sem execução nem nada, e que está prescrito. É prescrição normal, prescrição ordinária. Aí, o que é a prescrição intercorrente? Vamos dizer que o fisco, dentro de 5 anos, dentro do prazo, entrou com a execução fiscal. Então, não teve prescrição. Só que ele entrou com a prescrição, entrou com a execução, o contribuinte foi citado, só que aí depois de citado, ele é citado para pagar ou oferecer bens à penhora. E aí, citado para pagar ou oferecer bens à penhora, ele não oferece, nem paga. E aí a Procuradoria, a Fazenda Pública, começa a tentar localizar bens. Notifique o Detran, notifique o cartório, notifique a instituição bancária. Mas não encontra bens para penhorar. Ou às vezes, pior de tudo é que muitas vezes acontece isso. O fisco nem faz isso. Entra lá, o contribuinte não paga, não oferece bens à penhora e o fisco não se move. Não sei se é a grande quantidade de execução, e aí eles dão prioridade para os que são de valores estratosféricos, né, os grandes contribuintes, mas o que tem de execução, né? Que quando a gente fala execução pequena, não é tão pequena, né? Às vezes é de 300 mil reais, né? Não é uma execução milionária, mas é de 300 mil reais. E que simplesmente não localizou bem, não penhorou e fica lá parado. Às vezes o fisco fala assim, o juiz fala, manifeste, se a procuradoria dá uma manifestaçãozinha qualquer e não corre atrás de patrimônio, não corre atrás de bem. Então, quando isso acontece e tentou localizar bem, não conseguiu localizar bem, aí no prazo de 6 anos,
tá? 6 porque é 1 ano mais 5, tá? A lei de execuções fala. Dá um total de 6, só para facilitar, tá? Aqui. Aí acontece a prescrição intercorrente, que é a prescrição no meio do processo de execução, tá? Mas então, assim, a prescrição é algo que a gente pode ver antes, né? Quando não teve ainda execução, e apresentar uma petição, ir lá na procuradoria, falar assim: ó, tá prescrito isso aqui. Então, cancele.